Olá, boa noite. Estamos hoje aqui, eu, Priscila, Silvia e Juliana já estão entrando. Hoje a gente vai receber a Tatiana Maffini, presidente da ONG Amada Helena. Hoje a gente vai falar sobre luto parental, né? Um assunto super importante, né? Super pertinente, e dando que julho é o mês, né, internacional de cuidado e de olhar para o luto parental. Silvia, Tatiana, Boa boa noite, noite. meninas. Estava Boa aqui noite. falando um pouquinho sobre o que a gente ia falar, né, dizendo aqui sobre, apresentando um pouquinho você, Tati, né, podendo falar um pouquinho com quem a gente ia estar aqui hoje falando sobre o mês aí de não posso nem dizer um mês de comemoração, né? Porque não é um mês de comemoração, mas é um mês de olhar aí, um mês todo guardado para o olhar do luto parental, né? Isso, de conscientização. De conscientização, ótimo. Obrigada aí por me ajudar com a palavra, né? Com certeza muito melhor. Juliana está entrando aqui para completar aqui com a gente. E aí a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Ela não entrou. Cadê Júlia? Ela entrou, mas acho que ainda não pediu para participar. Ah, deve ser isso, Já né? tô. Provavelmente. Porque ainda não apareceu na. Eu convidei ela, mas ainda não apareceu solicitações, enviar solicitação. Ainda não apareceu ela aqui. Bom, mas vamos só começando enquanto o Ju consegue entrar aqui. Tati, se você conseguir e se apresentar um pouquinho para a gente, né, e contar um pouquinho para a gente sobre a sua história, sobre o início, né, dessa sua jornada aí no cuidado. Ah, Ju chegou, Ju tá aqui, pronto. Olá! Estamos nós quatro agora. Estava apresentando um pouquinho a Tati e pedindo a ela para contar um pouquinho desse início aí de trajetória, né, com a ONG, contar um pouquinho, né, como começa a ONG, um pouquinho aí da Helena, né, se você puder aqui compartilhar com a gente. Como é que você caiu, né, Tati, de paraquedas nesse mundo em que você precisou se conscientizar sobre luto parental, né? Exatamente, porque eu estava até compartilhando, primeiramente, boa noite, né, a vocês, obrigado pelo convite, por abordar esse tema tão necessário, A gente que e agradece a sua obrigada disponibilidade, né? a quem tá acompanhando também. Então, assim, eu compartilhei um vídeo que eu falei exatamente sobre isso, que eu não tinha conhecimento nenhum antes de perder a Helena sobre o luto parental. E eu até digo mais que se eu não tivesse perdido a Helena, quem sabe eu seria uma dessas pessoas que não olha, que não quer olhar, porque perder um filho é muito triste. E automaticamente a gente foge, né? Vai na direção contrária da direção da dor. Então, quando iniciamos, antes de eu falar da criação da ONG, quando a gente iniciou esse processo da Semana do Luto virar lei, né? Realizamos várias reuniões com grupos como Secretaria de Saúde, de Cidadania, para ver o interesse social nisso. Né? E aí, numa dessas reuniões, uma profissional de saúde, que já deveria ter um pouco não digo sensibilidade para o tema, mas conhecer um pouco sobre o tema, ela falou, para que vai se criar uma semana inteira para falar sobre luto? Ninguém quer lembrar que filhos morrem. Então a gente pediu para iluminar prédios públicos, né? E aí ela falou, eu acho que não tem necessidade, porque vão lembrar. Então, é todo um tabu que cerca. Quando a gente fala tabu, parece uma coisa tão distante da gente. Mas quem perde um filho e tantas outras coisas, né? Sente isso no dia a dia. Então, a ONG, em 2012, eu engravidei da Helena. E aí, ela nasceu dia 31 de janeiro e faleceu dia 17 de fevereiro, né? Morreu dia 17 de fevereiro. Ela tinha 17 dias de nascida e ela nasceu com sopro cardíaco. Então, geralmente as pessoas me perguntam por que ela morreu, né? E aí, é isso. Ela morreu em decorrência de um sopro cardíaco. Ela foi medicada e mandada para casa.
Quando ela retornou para o hospital, ela já estava muito desidratada, muito debilitada e precisava uma UTI neo. Foram 12 horas de espera que eu fiquei com ela. Quando ela baixou, eu estava com ela, né? Enquanto meu marido buscava leitos de UTI neo e tantas outras coisas, porque a gente não sabia desse problema. Então, esse foi o início da ONG, né? Quando a Helena morreu, passou, eu acho que uns 2 meses, e eu fui visitar a conselheira. Não foi 2 meses, umas 2 semanas, eu acho, para iniciar, assim. Uns 2 meses, a Flávia acha, eu fui falar com a conselheira tutelar que fez a liminar de compra de leito. E aí ela me falou, Tati, por que tu não coloca num blog tudo que tu sente? Vai concentrando outros pais, porque eu tinha essa indignação de eu não saber, porque eu li tanta coisa sobre maternidade e eu não sabia dessa falta de leito de UTI, não, entendeu? E eu não admitia, assim, de eu não saber dela, é porque realmente não tem muita informação. Então começa a colocar, e foi assim que nasceu a ONG. A gente começou, eu criei um blog, tá? Então eu não tinha conhecimento nenhum da internet, nada, porque meu marido era caminhoneiro, né? Então eu não tinha computador, não tinha nada. Tudo eu fui aprendendo, eu e a Flávia, a madrinha da Helena, que hoje é quem trabalha comigo, né? Há 10 anos ela já trabalha comigo. E aí eu comecei conscientizando outros pais da falta de leite de UTI neo. Só que quando a gente montou uma stand para recolher assinaturas numa petição, a gente começou a entrar em contato com vários pais que perderam. Então, foi numa passeata de uma mãe que tinha perdido pelo mesmo motivo. E aí a gente começou a perceber que tudo aquelas coisas que a gente sentia, que eu sentia, que o meu marido sentia, outros pais também sentiam. E não tinham onde buscar ajuda. Então a gente até teria como custear um tratamento longo, digamos, né? Se tivesse a informação da importância disso. Só que até então a gente não tinha consciência, nada de consciência em relação a isso. E aí começamos a olhar, a Flávia começou a olhar no exterior, porque ela lê inglês e tudo, né? E aí começou a buscar no exterior e tinha, para nossa surpresa, ONGs que trabalhavam há 40 anos no exterior com isso. Então a gente olhou, eu nunca mais vou me esquecer, em algumas apresentações eu ainda coloco de como nasceu a ONG, como nasceu o sonho de um grupo que fale sobre isso, né, nacional. E teve uma caminhada que eles colocaram todas as fotos, então os pais iam caminhando e daí tinha as fotos dos filhos, sabe? E aquilo ali a gente sonhou em trazer para os pais daqui. E começou assim, como, vamos fazer um evento e hoje 99% do nosso trabalho é esse. 100% do nosso trabalho é esse, de se trazer o assunto do luto parental para a sociedade, porque a gente precisa aprender, mesmo se tratando de um assunto triste, como vários outros, suicídio, câncer de mama, câncer de próstata. Então, para quem vive essa realidade, não ficar sozinho, né? Sim. Esse é o maior sentido do Júlio. E acho que você traz, né, quando a gente pensa o luto parental, e principalmente ele voltado ali para a gestação, o luto neonatal, o luto gestacional, tem essa ambiguidade, né, do momento da vida falar de morte. E que aí acho que traz ainda mais a especificidade, traz ainda mais esse lugar de dor, essa ambiguidade de que eu vou falar de um nascimento, mas eu vou falar da morte. E como as pessoas, elas preferem nem levar isso em consideração quando estão pensando ali numa gestação, quando estão passando numa gestação, nem pensar nessa possibilidade, né? Nem pensar que isso de fato pode acontecer, né? E a gente vê números o quanto, infelizmente, isso é comum. A Helena morre na decorrência de uma falta do sistema público de saúde, do sistema de saúde, que traz ainda um complicador maior, né? De não se ver amparada aí por políticas públicas, né? Por esse entorno que está aí para cuidar e não cuida, né? Então tem N especificidades e agravamento que vão trazendo ainda mais o distanciamento desse tema, né? Vão colocando aí muitos pais distantes desse tema e que preferem, não sei se nem se é preferir, né? Mas trazem muito mais um silenciamento do que uma abertura de espaço para discutir esse tema, que é importante, né? Que a gente vê que é isso, você está aqui falando, e tantos outros casos a gente tem a possibilidade de acompanhar, de que acontece, né? Que acontece na casa aí, na família de muitos, né? E aí, assim, dela, então ficou, como tu falou, essa sensação de falta de acesso a uma coisa que é dela por direito, né? Que era dela por direito, e de toda criança, né? Direito integral à saúde, está lá no Estatuto
da criança, né? E ela não teve. Só que se tu me perguntar como que eu peguei um fato assim, porque além da morte, além da dor da perda da Helena, eu tinha tudo, tinha e tenho até hoje, né? Essa, não digo revolta, porque não seria revolta, da falta de acesso a uma coisa. Tu se sente um minúsculo quando acontece uma coisa dessa. Porque tu vê assim, ó, ai, a corrupção lá, parece uma coisa tão longe, entendeu? E quando acontece uma coisa assim, a Helena foi a ponta do que acontece lá em cima, entendeu? Uma inocente que não sabia nem o que estava acontecendo e ela perdeu a vida porque lá em cima se acontecem coisas e que acaba refletindo aqui embaixo, né? Então, além de toda a dor da perda, eu fiquei com essa sensação de injustiça mesmo, sabe? Com ela, com nós, com a minha família, né? E aí, como eu peguei isto e transformei numa coisa tão linda, porque, gente, modéstia à parte. Hoje eu ainda falei, o trabalho da ONG é lindo, é cheio de... Tu olha, ele expressa todo o amor que a gente tem, entendeu? Como eu peguei isto e transformei nisso, eu não sei. Nesse processo, como que foi, como que eu não me revoltei contra a sociedade, entendeu? Como disso, eu quis ajudar. E hoje eu ainda falava sobre isso. Quando eu, tá, enfim, em algum lugar que eu fui hoje, uma pessoa me falou assim, me falou, o sofrimento ensina muito a vida. Na vida eu falei, não é o sofrimento, é o amor. Porque na realidade o trabalho que eu faço hoje não é pelo que eu sofri, é pelo amor que eu tenho pela Helena, entendeu? Olha, gurias, 10 anos e a Helena viveu 17 dias, 9 meses e 17 dias só. E ela impactou a minha vida de uma forma, e da minha vida e da madrinha dela, que tá aqui, né? E do pai dela, dos avós e tudo, que até hoje eu trabalho em homenagem a ela, né? Mesmo hoje me movendo de uma outra forma, que eu lembro o abandono, não tem outro termo, o abandono que a gente sente após a perda. Então, além de tudo o que tu já precisa trabalhar em ti, tu ainda tem a falta de informação. Porque, por exemplo, a minha memória ficou péssima. É normal no processo de luto. Só que eu achava que não. Então eu pensava, eu tô fora, eu tô ficando louca, sabe? Bem. E aí, quando eu fui num evento, no primeiro evento que eu ouvi uma especialista falar, que eu digo, não, ela não diminuiu o fato. A Helena continuava morta, ela morreu de uma forma trágica, ela sofreu muito. Foram 12 horas que a Helena lutou pela vida, um serzinho de 17 dias. E eu vi tudo isso. Então, eu, como mãe, é muito doloroso. Ela não diminuiu isso. Mas o fato de eu saber tudo o que isso poderia acarretar, a revolta contra Deus, eu não conseguia, eu lembro uma coisa assim, ó, nitidamente, eu não conseguia olhar bebês. Me maltratava muito, me doía muito eu olhar a menina. Até hoje, olhar a menina recém-nascida, eu não gosto muito, sabe? E eu pensava, como é que pode, eu sou um monstro, sabe? E aí, quando eu fui e eu conversei com ela e tantas outras coisas que ela falou, eu percebi que não, que era porque me causava dor. Então, não se trata de uma coisa de tu ser ruim porque tu brigou com Deus, digamos assim. Porque tu questiona tudo, tudo, tudo a partir dali. Isso não é tu ser uma pessoa ruim ou tu não tá nas tuas faculdades mentais, porque é igual a doutora falou. Quando a doutora Adriana Tomás, que falou, quando eu sempre me refiro doutora a ela, né, nesse caso, né? Ela falou, quando a gente perde um filho, a gente esquece a chave do carro dentro do congelador. E eu não, é outra coisa que eu nunca mais vou me esquecer, porque era isso que eu sentia. Eu anotava tudo tentando me organizar e mesmo assim eu não conseguia. Entendeu? E eu não conseguia compreender que isso está dentro do processo. E hoje eu sei. É importante alguém nortear, né, delimitar um pouquinho para você sobre o seu processo, meio que dá um conforto, não dá? Sim, ele aliviou. O que está acontecendo, traz alívio. Ele não diminui, ele alivia. Eu acho que esse é o termo. Ele aliviou, assim, eu pensei, ufa, eu sou normal, sabe? Eu acho que tu entrar dentro de uma normalidade de novo ajuda muito tudo que tu sente. E tu compreender também que tu não tá sozinho em tudo aquilo. Porque ela falou, tudo bem vocês estarem péssimos, vocês perderam alguém que vocês amam. Como que vocês vão estar bem? Então eu parei aquela cobrança, diminuí aquela cobrança de eu voltar a estar bem, porque eu queria muito estar bem, eu tinha outro filho, estava pequeno ainda. E aí eu queria voltar a ficar bem. Então eu compreendi que tudo bem, não tá bem, e que aquilo ali ia fazer parte, e que eu não ia voltar a ser a Tatiana de antes. Para mim foi outro marco também. Porque eu queria retornar a ser como era antes, mas não vai ser. Jamais. Como não é quando tu tem um filho contigo, tu não tem como ser mais como antes, né? Então a própria maternidade modifica a gente, não é só a perda.
São processos que a gente integra, né, Tati? Não são coisas, né, que a gente pode deixar para trás. Você falou uma coisa quando a gente estava conversando para organizar aqui a live, né, que me marcou tanto, que foi quando a gente falava sobre validação, né? E eu te escutando hoje, sinto que o que você está trazendo é isso. Através do acesso à informação, né? Você pode sentir que a sua dor era acolhida e validada, que era isso. Ninguém estava te dizendo, né? Fica bem, não, você tá louca, né? Sua memória. Tá... E a gente falava tanto de como a validação, ela deveria aparecer, mas ela nem sempre aparece, né? Eu queria que você falasse um pouco de como até você se deu conta, assim, de que trabalhar com a informação na ONG, porque eu acho que esse é um braço tão importante, né, do seu trabalho na ONG, que é essa coisa de transmitir a informação, de estar sempre fornecendo, né, palestra e debate, discussão com especialista, e trazendo essa coisa que de fato valida, né? Como é que você foi percebendo, né, Tati, que estava sem lugar de validação e do quanto isso tinha importância? Por isso que a gente fala no projeto que a gente tem um grupo. No Brasil inteiro a gente fala muito de campanhas. Por exemplo, Dia dos Pais e Dia das Mães. Tu não vê a validação, tu vê a validação de mãe de pet, por exemplo, mas tu não vê a validação de pais que perdem filho em qualquer idade, não só a gestacional, que é mais invisível, digamos assim. As pessoas validam menos porque pensam, não viu, não era um bebê, conviveu 17 dias, sabe? Igual uma mãe que perdeu, porque isso, gurias, não é só quem não perdeu. Uma mãe que perdeu um filho veio aqui em casa e ela falou, pra mim, eu perdi com 23, tu perdeu com 17 dias, imagine eu que perdi com 23 anos. Então, esse tabu que a gente fala tanto, não validação, que tá no dia a dia da gente, são palavras que parecem distantes, mas estão no dia a dia da gente. Ali pra mim foi horrível, entendeu? Ela perdeu com 23 anos, ela tem a dor dela, eu tenho a minha. A minha mãe perdeu com 21 anos, a minha irmã, num acidente de carro. E eu perdi a Helena recém-nascida. Então, quando a gente tentou comparar, nunca deu. Ali, em primeiro lugar, porque sentimento não tem como tu comparar. É mesmo tu dizer, o meu casamento é melhor do que o teu. Não tem como tu comparar, entendeu? E a perda é a mesma coisa. Então, eu tenho uma sensação de não vivido com a Helena, que isso é uma particularidade de perda gestacional e neo, né? Então, tu tem saudade de uma coisa que tu não viveu e parece umas coisas clichê. Mas é verdade, porque eu olho, por exemplo, eu estava dentro do carro com a minha sobrinha, com 18 anos dentro do carro, cantando, dando risada. E eu pensei, eu nunca vou fazer isso com a Helena. E comecei a chorar. Então, são gatilhos que as pessoas não compreendem, porque não compreendem a experiência. Não compreendem, muitas vezes, nem a experiência da maternidade. Porque a Helena eu gerei muito antes dela gerar biologicamente. Então, eu sabia, eu imaginava, não é? Eu imaginei colégios para ela, onde a gente comprou a casa, quando eu estava grávida, a gente olhou colégios perto, e a Helena morreu com 17 dias. Então, eu acho que isso retrata um pouco sobre a própria experiência da maternidade, que a gente precisa reavaliar para poder começar a falar de luto parental, né? E validação é tão importante porque, assim, quando eu estava numa roda de chimarrão aqui, que é hoje a gente não faz mais por causa da Covid, né? Desde que começou a Covid. Mas então tu senta para tomar um chimarrão e uma roda de amigos conversando. E daí uma amiga falou, olha, o meu parto foi assim, foi um parto natural. A outra falou, meu parto foi cesárea, eu tive 2 partos. Quando chegou na minha vez, fazia uns 2 meses que a Helena tinha morrido, né? Então eu tinha uma necessidade muito maior de falar dela. Porque hoje eu falo do meu trabalho. Eu não falo mais tanto da minha experiência como mãe, em primeiro lugar, porque já está longe, digamos assim. A mãe um dia me falou isso, hoje eu entendo o termo. O termo não, a forma dela falar, não é que ameniza a dor continua enorme, mas ela fica uma coisa longe. Eu acho que o tempo encarrega um pouco de amenizar, levar para longe, digamos Acho assim. que a vida cresce ao redor da dor, né, Tati? A dor continua ali, mas a vida cresce ao redor, né? Exatamente, a dor não aumenta nem diminui, mas de alguma forma ela fica mais distante do dia a dia da gente, né? Tu retoma um pouco a vida. E aí, naquele espaço, eu tinha lugar de fala, entendeu? Eu dei a luz à Helena, diferente se foi cesariana ou foi parto normal, parto cesárea, não sei como é que usa. Eu dei a luz a ela, então eu poderia falar. Eu não poderia falar sobre uma maternidade exercida, tipo, a festa de 1 ano da fulana, isso eu não poderia falar, porque eu não exerci. Mas aquilo ali eu poderia falar. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, o parto da Helena, eu fiz uma cesariana, eu tava com medo, ela tava com 41 semanas e não nasceu, porque eu queria um parto natural, né?
E aí, com 41 semanas, optamos por fazer a cesariana. E aí, as gurias levantaram, foram saindo, uma levantou, foi pegar uma pipoca, a outra levantou, foi pegar mais água quente. E daí tu vê aquilo que fica... É como se eu não tivesse parido a Helena, como se ela nunca tivesse existido. Então, quando a gente fala validação, não é dizer, ai, coitadinho, porque as pessoas confundem muito o respeito com pena. Então, eu não quero que ninguém tenha pena, sabe? Que eu olhe e pense, ai, coitada da Tatiana. Eu não quero isso pra mim, entendeu? Nem pra mim, nem pra Helena. Ninguém é coitado. A vida, ela faz parte, a morte faz parte da vida, infelizmente. Eu preciso que as pessoas aprendam a respeitar. Então, não dizer assim, ai, mas ela tá com Deus, ai, ela tá melhor agora, ela não tá sofrendo. Eu digo, como que tu sabe que ela não tá sofrendo, né? Ela te mandou um e-mail, sabe? Como ainda fala, a gente se bobeia, assim, às vezes, porque são coisas tão enraizadas que as pessoas têm, que elas não conseguem, porque, assim, às vezes é melhor tu só fica quieto, sabe? Quando uma pessoa tá Sim. falando, por exemplo, ai, o meu filho gosta de brigadeiro. Tu fica quieto escutando, tu não diz, ai, meu Deus, gostar de brigadeiro, por exemplo. E quando a gente vai relatar, vai falar alguma coisa sobre um filho que morreu, ai, mas ele tá melhor. Ou senão, ai, desculpa, né? Ai, desculpa quando perguntam de um filho que morreu. Perguntam num filho e a gente fala, ai, morreu. E essa semana que passou, Você vai uma pessoa sentindo me falou. desconforto, né? No Isso, social, de poder falar a não sobre... validação, né? Uhum, sim. E aí uma pessoa me falou, ai, tu tem menina. Ai, tu tem 2 menininhos, porque eu tenho 2 agora, né? Depois da Helena. E aí essa pessoa me falou, ai, só tenho menina. Eu ia dizer pra ela, eu tenho uma menina que morreu. Eu tava lá no interior quando isso aconteceu, faz umas 2 semanas, eu acho. E aí eu só olhei pra ela e falei, aham. Aquele dia eu não tava afim de explicar que a Helena morreu. E da pessoa me dizer, ai, Caida, capaz, como que ela morreu? É a primeira pergunta que fazem. Sabe? Ninguém nem te ouve falar alguma outra coisa. Como que ela morreu? Ai, assim, mas agora ela não tá mais sofrendo, Deus quis assim, era a hora dela, sabe? Ainda bem que tu tem outros, porque daí quando tu tem outros, é esse diz, ainda bem que tu tem outros, como se a experiência em relação a ela não valesse nada. Sim. Então, eu acho que a validação dói tanto tu não ser validado, porque não é só a experiência da maternidade que não é validada. Não é validado o teu filho, a existência do teu filho, por isso que dói tanto. Que é como se, não digo que morresse de novo, porque não é. Morrer é uma coisa... Invisibiliza, né, Tati? É como se não existisse. E, Tati, eu já escutei também muito essa coisa de, principalmente quando está no comecinho da gravidez, logo, logo você tem outro, né? Como se aquela experiência que você falou, eu acho que a experiência define bem, porque a gente tem experiências, né? E cada uma delas é uma delas. Nenhuma vai substituir a outra. A Helena não vai ser substituída por nenhum outro filho. Cada um vai ter seu espaço. E quando a gente transforma tudo como se fosse uma coisa só, vai também para esse lugar. Eu escuto, mas de certa forma eu não valido, né? Uhum. E o que você, a sua experiência, o que você está trazendo, seja lá como você disse, com o meu brigadeiro, você não fez nada, né? Mas a dificuldade, aí eu vejo também muito nossa, de lidar com a dor do outro. Então, como eu não sei como lidar, eu tento fazer ou dizer qualquer coisa que, de certa forma, passe. Amenize. Tipo, a gente não tem a obrigação de tirar o sofrimento do outro, mas às vezes a gente se sente assim. Tu quer diminuir o sofrimento do outro. E daí tu troca os pés pelas mãos, porque como a gente não conversa muito sobre luto, as pessoas não sabem que aquele, logo tu vai ter outro. Eu entendo que a maioria das pessoas não é por mal, é por querer ver a gente melhor, né? Querer que tu saia daquele fundo do poço, digamos assim, sabe? Porque, gente, eu fiquei 15 dias sem falar. Eu não tinha forças de abrir a minha boca. Então, hoje eu falo, parece que é assim, morreu, ressignificou. Não, é um caminho árduo que tu vai, quando vê, tu olha pra trás, tu vê que tu andou. Mas parece que no início parece que não vai aguentar um dia mais, sabe? É tudo, eu comia de forma mecânica, eu dormia de forma mecânica, eu funcionei durante muito tempo de um jeito mecânico, assim, entendeu? Eu saía, passeava, nada daquilo entrava dentro de mim, sabe? Eu tava oca.
Então, hoje eu sei que de 100% da forma que eu poderia ficar depois da perda, hoje eu e meu marido falamos disso. Ele falou, feliz a gente nunca mais vai ser. Eu falei, não fale por mim, meu bem. Eu amo ele, eu tô há 25 anos com ele, tá? Então não é a questão de falta de amor. É que é a experiência dele. Então eu sou feliz na forma que eu consigo ser depois que ele morreu. Eu tô no meu top de linha do que eu achei que eu ficaria. Então, hoje eu consigo minimamente sair, dar risada, me divertir. E nem só dar risada, porque também é uma coisa romantizada. E eu não gosto, em relação ao luto parental, da gente falar de uma forma romântica, sabe? Então, eu consigo sentir paz. Porque eu acho que mais que tu sorrir, é tu conseguir sentir paz. Tu ter aquela hora que tu senta e que tu pensa, ai meu Deus, que vida maravilhosa, sem que tu sinta culpa de sentir isso, teu filho estando morto. Porque eu me culpei algum tempo. Pensando, meu Deus, como que eu posso sentir paz ou algum tipo de felicidade se a Helena tá morta? Entendeu? Então são coisas que eu creio que eu vou sentir, porque é automático de uma pessoa que perdeu. Mas a gente se reconstrói, né? Olha, eu faz 10 anos, demorei, porque no início eu falava muita coisa. Então, assim, eu me maltratei muito no começo. Então, como eu tinha um objetivo de ajudar outras pessoas, eu achava que eu não precisava me ajudar. Então, eu estava sempre falando da morte da Helena, como foi. Sempre quando eu ia escrever, eu buscava lá no fundo aquela dor para trazer, sabe? Então, eu me maltratei muito, sabe? Eu vi muitas pessoas faltarem o respeito com a memória da Helena. Então, eu me destruí durante, eu acho que uns 5 ou 6 anos. Até eu ficar bem ruim, uns 5, 6 agora. É uns 6 anos, né? E aí a doutora Karina, que é a voluntária da ONG desde 2015, ela me falava, Tati, tem que se cuidar. Porque vocês percebem quando a gente está fazendo as coisas e indo para um caminho, entendeu? E eu indo para aquele caminho. Ela me falava, Tati, tu vai ter que se cuidar. Eu pensava, não, dá, eu já me cuido, eu saio, eu faço. Só que era tudo muito superficial. Então a minha conexão com o meu segundo filho demorou para acontecer, para mim conseguir estar com ele. Demorou uns 4 anos para mim conseguir deitar numa rede, ler um livro e estar presente ali, entendeu? Aí, só que eu não via. Antes de tudo isso, tu não consegue ver. Como que eu fui ver? Eu comecei a apagar, para vocês terem uma ideia do jeito que eu fiquei. Então eu ia, por exemplo, numa Câmara de Vereadores falar e eu me emocionava muito. Porque hoje eu já tenho um controle maior. Como eu falei lá quando nós estávamos conversando, eu tenho um discursinho pronto de como a Helena morreu, como foi. E eu não acesso mais aquela memória, entendeu? Só que inicialmente eu acessava. Então eu chorava. E daí eu nunca vou me esquecer que numa dessas ocasiões, eu acho que deveria ter uns 7 vereadores ou 10 por aí. Eles fizeram assim, ó. Tipo, ela já tá chorando. Porque as pessoas não gostam de ver sofrimento, né? Claro que é óbvio que não vão gostar, mas é uma dificuldade muito grande. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um objetivo. E aí eu corri atrás daquele objetivo. Então eu comecei a segurar. Eu falava da Helena, vinha, eu segurava. Vinha e eu achava que aquilo era normal, o que eu fazia. E aí quando eu comecei a apagar, eu dirigia, gurias, 3, 4, 5 quilômetros sem ver o que eu tinha feito. Então eu saí da minha casa, fui num mercado perto aqui, comprei as coisas e retornei para casa e me dei conta quando eu entrei no portão da minha casa. Para vocês terem uma ideia do jeito que eu tava. Aí eu tratei com um psicólogo. Tanto da dor, né, para se proteger, que desligava também do seu entorno, né, desconectava. Uhum. E aí eu comecei a tratar com um psicólogo, psiquiatra. A psiquiatra eu tratei 1 ano e meio. E aí foi quando eu melhorei. Então eu compreendi que hoje eu não trabalho finais de semana mais. Então eu trabalhava direto. Eu usava a ONG como um escudo no começo, sabe? Então eu tô falando muito da minha experiência, pouco do luto parental e da ONG. Não, tá muito, muito interessante. Você nem sabe, aqui estão diversas pessoas aqui se enxergando na sua narrativa, na sua experiência e dizendo o quanto elas também não se sentiram validadas na sua perda, o quanto também passaram por isso, de não encontrar espaço nesse lugar social para falar do seu filho, né? Quanto é difícil isso. Então, diversas pessoas, quando você fala, Tati, eu acho que a ONG também tem esse espaço, a sua história traz essa possibilidade desses outros pais também perceberem
puxa, ó, essa dor não é só minha, né? Isso também acontece, é desse jeito. Não é só comigo que não estão validando. Infelizmente, é uma experiência social e que ainda tem muito trabalho pela frente para conscientizar sobre esse luto. Tem muito espaço aí para ser galgado, para ser construído, para falar sobre isso. Então, acho que quando você traz aqui nos seus detalhes e tem a chance de compartilhar, a generosidade de compartilhar aqui com nós 13, mas com todas as pessoas que gentilmente estão aqui também, você dá chance dessas pessoas também sentirem a dor delas, tendo um espaço, tendo um lugar. Ai, que bom. Porque eu não queria ficar, não gosto, eu sempre falo que da Helena eu não quero falar muito dela para não desrespeitar outros filhos, porque cada um tem a sua experiência, entendeu? A Helena era importante para mim e é importante para mim. Como todo filho é importante para o seu pai e para sua mãe, né? Então, por isso que eu sempre falo que a amada Helena não é porque ela é amada que a gente usa o termo. É porque a gente filmou a gestação, né? Quando fizemos o quartinho, porque eu tinha preocupação dela saber como ela era amada antes dela vir. E aí a Flávia estava tentando me mostrar os comentários, mas eu não consigo, gurias, porque eu me desconcentro. Eu perco a linha de raciocínio, sabe? Depois eu leio, não tem problema. Faz assim, antes da gente terminar, eu vou ler todo mundo para que a gente dê espaço também para que essas pessoas também a Flávia falou que se sintam a validadas. Bela Pena, né? Perdeu a amada Helena dela também há 1 mês. Sim, então, sim. sinta meu abraço sincero. Sim. A gente volta aqui para poder falar, teve tantas outras que também dividiram aqui a experiência, e antes da gente encerrar, sem sombra de dúvida, a gente vai voltar para poder olhar cada uma dessas pessoas que também estão contribuindo com esse espaço, né? Sim, e que também precisam ser ouvidas, né? Com certeza. E aí, eu percebi isso, então, que eu usava a ONG como um escudo, porque daí eu trabalhava, era 11 horas da noite. Gurias, eu fui numa passeata com 8 meses de gestação, eu caminhei em torno de uns 5 quilômetros, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje é uma coisa que eu não faria. Então, o Elano, ele passou toda a gestação comigo, todo o sofrimento, que eu lembro assim, que eu coloquei minha cabeça dentro de uma nuvem, para mim conseguir suportar a gestação. Por isso que a gente fala tanto sobre arco-íris, tá? Porque quando eu engravidei, eu peguei o positivo, eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava triste, era uma mistura de tudo que é coisa. E culpa, porque eu não conseguia sentir o que eu achei que eu ia sentir quando eu pegasse meu positivo, tá? Então a gente não decidiu quando ter, não conseguia saber se não teria ou teria. Então eu não tomei anticoncepcional, namoramos normalmente, e daí 1 ano depois eu engravidei. Normalmente dentro do normal, né? Depois da perda do filho. E aí, eu moro a meia quadra, morava a meia quadra de onde meu marido trabalhava. Então, quando eu vinha assim. Só que não era real aquilo, entendeu? E eu cuido muito sempre para não falar muito perto dele, né? E aí, eu segurei muito, até lá pelos 8 meses, mais ou menos, eu segurei bem. Então, eu me ocupava o dia inteiro, fazia uma coisa, fazia outra, e assim foi passando os meses. Quando eu tava com uns 8 meses de gestação, eu fui tomar um banho e ele mexeu muito, sabe? E eu casei grávida, gurias, porque eu tinha prometido que antes de ter outro filho, eu casaria na igreja, eu sou católica, né? Não sou praticante, mas sou católica. E aí, quando tu perde um filho, tu pensa que tu fez 1000 coisas erradas. Então, eu não estava casada na igreja, era um ponto que poderia ser um castigo divino eu perder minha filha. Então, poderia acontecer de novo, eu vou casar antes. Isso de milhões de coisas que eu fiz, tá? Depois que eu perdi. E aí, eu casei eu tava com 8 meses e 3 semanas. Eu acho que faltavam umas 2 semanas pro Elano nascer, quando eu casei. E aí, eu tava tomando banho esse dia, e ele mexeu e eu chorei tanto, pedindo desculpa pra ele. E eu falei que não era culpa dele, então aquilo eu não me sentia culpada por não me conectar com ele, porque eu sabia o impacto da perda da Helena. Então eu falei, não é culpa tua da mãe não estar feliz como deveria estar, por causa que ela morreu, então não é culpa tua e não é culpa minha e do teu pai ao mesmo tempo. Então eu expliquei para ele que são coisas que é no profundo do ser da gente, que a gente deixa sempre entre 4 paredes. Não compartilha isso. Em primeiro lugar, pelo julgamento que vem, sempre vem, tá, gurias? Teve gente ao longo desse trabalho da ONG que falou, tu não deixa a tua filha descansar. Então tu se questiona, porque a gente não tem certeza do que acontece depois que morre.
E se eu não deixo minha filha descansar? Ah, é. E daí outro falou, não, tu tá usando a morte da tua filha para crescer, para te andar, para te falar, entendeu? E para ficar famosa, sabe? Então são várias coisas que tu enfrenta ao longo e ainda a pessoa ainda usou assim, a amada Helena não salvou nem ela mesma. Isso é uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, como me doeu aquilo, entendeu? Outros pais que pensam, não, ela pode, ela faz, não me veem como mãe. Igual eles, porque eu sou mãe, uma mãe que perdeu filho, igual qualquer outro pai e mãe que perdeu filho. E aí por isso que eu sempre convido, gente, para que a gente tenha esse lugar na sociedade, não é a causa de uma pessoa só. Então é a causa de todo pai e mãe que perde um filho e sente essa falta de acolhida. O que me move é isso, pensar. Se alguém tivesse feito antes de mim, quem sabe o meu cunhado, a minha cunhada, meus parentes, meus amigos iam saber agir se alguém tivesse feito isso antes. Então isso que me move. Me move aquele sentimento de alívio que eu sentia ao ter informação. Como a informação é fundamental em tudo isso, sabe? Porque Foi quem assim. não vive não compreende a importância que é tu saber. Por isso da cartilha a gente bate tanto na nossa cartilha. Ela está sendo reformulada agora. E daqui acho que uns 2, 3 meses a gente vai lançar ela a 6ª edição já. E ela tem 83 páginas. Se vocês forem ler, ela tem o teórico do luto no dia a dia dos pais. Então, o que tu vai sentir? Se medicar ajuda, porque é outra coisa tão importante para a gente falar em sociedade, todo o impacto que esse luto tem de não ser validado. Então, suicídio, que eu salvo ali quando sai reportagem, porque é outro assunto que é oculto a partir disso, né? Invisibilizado, velado, não sei como se usa. O suicídio após a perda. Tem muitos pais que não suportam, entendeu? Não tem rede de apoio, não tem informação, não suportam e tiram a própria vida. Aumentam o uso de álcool, aumentam o consumo de drogas, se automedicam. Tudo isso é um impacto na sociedade, mas a gente aqui no Brasil não tem pesquisas quantitativas. X pais aumentaram o uso de antidepressivos. E eu conheço muito pai e mãe que toma sem nem consultar. Ah, é o secretário do fulano me indicou, sabe? E isso é uma coisa muito perigosa, né? E aí é isso que eu me preocupo, porque tudo bem, porque tem dias, como eu falei, que a gente está péssimo, e não é depressão, é tristeza. Tristeza de ter perdido alguém que tu ama, entendeu? E às vezes a gente demora para reagir, não é um dia nem um mês. O próprio Whindersson Nunes agora, que perdeu e ele publica, e para ele eu creio que é um pouco mais complicado, em primeiro lugar, por se tratar de uma pessoa pública. Então, tudo que uma pessoa pública faz, desde relacionamento, tudo é muito mais exponencial, assim, tudo, julgamento, tudo, né? E ele trabalha com humor. Então, quando ele perdeu o João Miguel, as pessoas querem, vamos voltar, vamos colocar tratar e vamos voltar e vamos voltar. E a gente, eu sou mãe, eu olho para ele, é nítido nele, como eu via hoje, eu olho as minhas fotos no primeiro ano e eu vejo dentro do olho dele uma coisa que eu não sei explicar. Que é só quem vive que compreende, sabe? E aí ele publicou lá no Twitter dele que ele tá péssimo, que ele sente falta do filho. Não me lembro bem, uns 2 ou 3 tweets ele publicou sobre isso. E aí, se tu for olhar nos comentários, as pessoas colocam, esse cara gosta de sofrer, ele tá em depressão, ele tem que buscar ajuda. Ele tá numa rede social dele, falando de uma experiência dele, entendeu? Só que quando ele compartilha que ele fez uma cirurgia, agora, aos últimos, ele compartilhou que ele tinha feito uma cirurgia. Ele compartilha ele na casa dele, de roupa íntima, correndo, brincando. Aí não tem problema. É a intimidade geral, não tem problema. Agora não fala de tristeza. Entendeu? E aí isso pra mim é uma coisa que impacta muito, né? E impacta também a coragem que ele teve para poder compartilhar isso. Porque até tu conseguir sair de dentro de ti, o que tu sente, demora, né? E ele teve a coragem de compartilhar. Não são todas as pessoas públicas que perdem. Muitas pessoas públicas perderam filho e não querem falar sobre isso na mídia. Porque todo mundo quer dar esse ar de superação, de ressignificação, positividade. E eu não estou falando que a gente é só tristeza, só choro. Mas terão dias péssimos. Isso não tem nem o que discutir. Perder um filho é horrível. Terão dias péssimos. Tu vai ao longo do teu caminho, passo a passo, tu vai melhorando, vai conseguindo se reorganizar.
porque tem um texto do Fábio de Mello que ele fala isso, que perder um filho é como um baú enorme que tá dentro da tua casa e tu nunca sabe onde colocar. E eu acho que retrata muito, porque logo ali na primeira semana, o primeiro mês, até o primeiro ano, eu lembro esse desajuste, eu que não sabia como aquilo era tão enorme que eu não conseguia manejar. Então hoje eu já consigo, a experiência tá ali, e eu consigo ir levando meu dia a dia com ela. No livro da Cabana também, o cara fala que o escritor, não vou me lembrar que é o nome dele agora, ele fala que a tristeza da perda da filha é como uma capa. E tá sempre de fundo ali, ele tá sempre com ela, mas ele voltou a viver, ele voltou a fazer outras coisas, mas tá sempre ali. Então eu acho que é muito isso, sabe? A Helena sempre vai me fazer falta, ela é minha primeira filha, sempre vai ser. Só que a gente acaba retomando a vida, né? Então ela não ficou para trás, como eu falei num texto que eu escrevi também, que eu tenho 5 irmãs, né? Uma falecida. E aí a mais nova, que é a que eu tinha mais intimidade, agora ela mora longe, mas quando eu tinha mais intimidade na gestação da Helena, tudo era ela, a gente gestou junto. Ela, o Lorenzo, que nasceu quando ele completou 1 mês, meu sobrinho, a Helena morreu. Então teve tudo isso, que é o que eu falo. Cada um tem a sua particularidade de dores agregadas, né? E eu, para mim, essa foi uma. Então eu sentia culpa porque eu não conseguia ficar. Eu nunca mais me esqueci uma reunião que a gente fez e abriu a tela. Uma reunião. A primeira vez que a gente se viu depois que a Helena morreu, porque ela estava com ele pequenininho, o Lourenço, né? E aí ela foi embora, ela mora em Dourado. Então ela não viu a Helena morta, não viu o velório, não viu a Helena doente, não viu nada. E aí, quando a gente se viu, ela tava com o filho no colo, o Lorenzo, né, mamando, e eu tava com a minha cachorrinha que eu tinha adotado. Então, abriu a tela e eu conversei com ela normalmente, porque eu olhei ela, eu não queria passar para ela aquela minha tristeza. Porque ela tava com o filho no colo, recém-nascido, era injusto com ela. E ela, conversando normalmente comigo, não surgiu o assunto da Helena, nada, conversamos uns 5 minutinhos ali, ela desligou. Quando ela desligou, acho que eu fiquei uns 3 dias para me recuperar. Entendeu? E daí, quando eu ligava para ela, ela não me falava sobre a felicidade de ter o Lorenzo e eu não falava sobre a tristeza de perder a Helena. Então, são coisas que acontecem dentro da família que é muito difícil conseguir compartilhar, né? E aí, ela me falou, Tati, mas tu sabe que todos os verbos ditos em relação a Helena serão ditos no passado. E aquilo me doeu horrivelmente, porque realmente eu nunca ia... Agora mesmo eu falei, tem que atualizar a foto do Elano, porque ele tá bem pequenininho uma foto, bem pequenininho. E eu falei, tem que botar do Hector, porque é o Elano e ela, né? E eu olhei pra dela e pensei, a dela eu nunca vou trocar. Vai ser sempre aquela mesma. Então e faz 10 anos. Então são gatilhos que te dói e que antes eu entrava num profundo desespero que chegava a me latejar. Sabe a história da psicossomática? Eu não acreditava até eu sentir. Então eu chorei um dia que me latejava a minha cabeça de dor física, de tanta dor mental, espiritual, sentimental. E aí ontem ainda eu falei sobre isso, de trocar as fotos. E é esse tipo de coisa que a gente precisa locais para falar, para partilhar e para entender que tá tudo bem. Eu queria te perguntar isso, Tati, né? Como é que você chegou? Eu entendo, seu primeiro braço, né, foi a ONG. Como é que você chega, né, no projeto de lei? Como é que foi essa construção? O nosso sonho é que a gente tem sonho muito ambicioso, tá? É o que eu falei, a gente é uma formiga querendo dar uma de elefante, tá? Então, quando fizemos a cartilha, a gente queria que ela chegasse lá no Ceará, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, sabe? Começou assim. Não, a gente precisa que tenha em cada UBS. Como que a gente consegue isso? Com projeto de lei. Então, vamos criar um projeto de lei. Ter cartilha, blá, blá, blá. A Flávia falou, mas eu vou procurar no exterior. Deve ter alguma coisa sobre isso. Começou a procurar protocolos de perda perinatal, né, Flávia? Tudo. E a gente foi anotando. O que é possível fazer no Brasil? Por exemplo, no exterior já tem quartos próprios para pai e mãe. Olha que sonho, tá? Para pai e mãe que perde filho. Então, eles têm o tempo de despedida deles. Tem um berço aquecido. É uma realidade muito longe do Brasil, como o próprio sistema de saúde do exterior é muito longe do Brasil. Então a gente olhou, fez reuniões aqui num grupo de estudo, que surgiu a partir da audiência pública, por isso que é tão importante a audiência pública.
e tão importante, ferramentas políticas. Quando a gente fala de política, nunca é partidária, tá? Sempre é políticas direcionadas a que chegue e que seja efetiva a todos os pais, né? A nossa maior preocupação são esses pais que não têm acesso, não têm rede de apoio, não tem como custear um tratamento, não tem muita informação. Então é neles que a gente sempre busca chegar. Por isso que nossa cartilha é gratuita, mesmo precisando recursos, porque terceiro setor precisa de recurso, né, gurias? Eu preciso contratar pessoas para trabalhar e tudo mais. E mesmo assim a gente doa cartilha, doa acolhimento, doa os eventos para pais, porque a gente precisa que esses pais que não têm condições tenham acesso. Né? E assim a gente só consegue com esse tipo de coisa, a gente só consegue com projeto de lei. E aí criamos um grupo de estudo estadual, porque a federal a gente montou, apresentou em 2015, acho que foi a primeira, né, Flávia? O primeiro projeto foi em 2015, o 9653, foi a Keiko Otto, a deputada Keiko Otto que apresentou. Então eu fui a Brasília com recursos próprios, cheguei lá, assim, ó, na cara e na coragem, apresentei para ela tudo, ela falou não, porque ela perdeu um filho, né? Ela falou, então eu vou apresentar. Apresentou o projeto, só que não deu tempo de tramitar. E aí ela não se reelegeu, então não tramitou em todas as comissões que teria que tramitar. Se vocês olharem o 9653, ele fala luto materno ainda. Tá? Não autoriza, não valida o luto parental, que é o luto de pai e mãe, né? Eu sempre falo, não é que o pai também sofre, porque o também dá essa ideia de decorrência do luto da mãe, não é. O pai ele vai sofrer como pai, a mãe vai sofrer como mãe, o profissional vai ter o luto dele também. Então aqui não medimos sentimentos de maior ou maior de ninguém, maior ou menor. E aí, nesse grupo de estudo, daí apresentamos depois o outro federal, foi a deputada Carmen Zanotto, que apresentou em 2019. Para com a perna, por favor. É porque aqui ela treme, fica tremendo na cama. E aí, o 3649 está tramitando ainda, / 2019, federal. E aqui no estado, a gente criou um grupo de estudo daí, com órgãos estaduais, para a gente ver o que é possível implantar. O que tu vai criar em relação ao projeto de lei que hoje, com o atual sistema de rede, como que vai funcionar? Então, assim, a gente criou, ele está tramitando, é o 117/2021, ele é estadual. Aí no Rio Grande do Sul, no estado, né? Uhum. E o federal de 2019. E o federal de 2019, é 3649. E aí, nesse grupo nacional, a gente já enviou para outras gurias e tem outras conquistas em relação a projetos de lei de conseguir colocar o nome na certidão de nascimento, coisas pontuais que já conseguiram. Que é muito legal. Baita conquista. Sim, e aí é estadual, né? São estaduais e municipais. Então, nesse 117, eu estou com ele aqui, / 2021, que eu até convido a quem está acompanhando aqui ler, tanto se for pai ou for profissional, porque ele fala coisas tão importantes. Por exemplo, hoje não se tem uma identificação de pai e mãe que perdeu, tá? Daí o profissional de saúde, ele chega, onde está o teu bebê? O pai vai ter que dizer, meu bebê morreu, a mãe vai ter que dizer, meu bebê morreu, por exemplo. Então, usar uma pulseirinha que seja identificação, esse casal passou pela perda, não pergunta onde está o bebê, porque ela sofreu um aborto espontâneo, por exemplo. E aí, ele também fala sobre acomodação no ambiente separado, no ambiente hospitalar, que é opcional, tá, gurias? Porque, como tudo no luto, né? Que é igual eu falei, luto como é sentimento, não existe uma regra. Então, tem mãe e pai que vão querer permanecer dentro da maternidade, e isso já entraram em contato conosco, né, para dizer isso, por se sentirem pais. Mas tem aquele pai e aquela mãe que não vão se sentir à vontade de olhar um bebê no mesmo quarto, a família vindo visitar um bebê, ouvir choro do bebê, amamentação, ver a amamentação sofrendo. Então não é bom nem para a mãe que tem o bebê ali, que está com vida, quanto a mãe e o pai que perderam. Então por isso que a gente colocou aqui sobre oferecer essa possibilidade. Né? Aqui para aplicar e criar protocolos específicos também é muito importante. Porque como a gente não fala muito de luto parental, agora até já começamos a falar mais do que falávamos em qualquer época. Né? Não existem protocolos hospitalares ou existem poucos protocolos hospitalares. Então, perdeu o profissional na formação dele, o profissional de saúde, ele recebeu pouca informação sobre isso.
Então, o que ele faz? Ele chega no ambiente de saúde e vai seguindo os outros. O médico mais velho vai chegar e, ó, faz assim, 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 tá. E aí ele vai sempre nessa corrente que a gente precisa cortar. Por isso que a gente vai em faculdades e fala, ó, gente, filho de 2 meses de gestação é um filho, entendeu? Para a pessoa ser atinada do que está acontecendo. E aí eu levo nas minhas apresentações sempre falas bem, não digo nem negativas, tão negativas, mas falas que convidem a construir, que convidem a mudar tudo isso, entendeu? Então, são coisas que a gente nem acredita que acontecem, só que se vocês olharem da revista Época Parte com Respeito, a hashtag aquela Parte com Respeito, tem uma menina que está segurando um cartazinho que diz, sofri uma perda gestacional, colocaram o bebê dentro de uma luva e atiraram no lixo na minha frente. Então, é esse tipo de coisa que com o projeto de lei a gente busca diminuir, tá? Porque vai depender muito do profissional que está lá, né? Do profissional que quis cuidar, porque é o que eu falei. Não é fácil cuidar do sofrimento dos outros a vida inteira, vocês sabem, vocês cuidam de sofrimentos, né? Então, não é fácil, mas foi o que eles optaram fazer. Então, por isso é tão difícil. Eu creio que é maçante, que tem dias que eu acho que tu não suporta, principalmente essa época de Covid, que é um sofrimento tão agudo, né? Para o próprio profissional é difícil. Mas a gente sempre precisa lembrar que ali o maior impacto é nos pais, né? Então, eu sofri algumas coisas, que a gente pode vir em outra live e falar bem específico sobre isso, que pode modificar, né? Que são frases, a forma de dizer, a sensibilização de dizer, né? E até E no aí seu tem próprio outras... projeto, né, Tati? Você fala no próprio projeto disso, né? De que assim, eu lembro que tem como luto para uma matéria de faculdade, né, da área de saúde, como uma opcional que tenha, que conste, né? Como os hospitais tendo que instrumentalizar, não só teoricamente, mas dar suporte emocional aos profissionais que estão em contato com isso, né? Porque, de fato, é gente cuidando de gente, né? Como é que é estar com a dor do outro que nos convoca a estar com a nossa, né? Então, eu acho que a coisa que eu mais achei importante e bonita, não sei, eu fiquei tocadíssima quando eu li o projeto, é justamente o quanto vocês conseguiram abarcar uma porção de coisas, desde psicoeducação, muito lá da beira, né, disso, assim, de na faculdade, uma matéria de luta, na faculdade de medicina, de enfermagem, que eu não sei se as pessoas sabem, né, que não tem. Na faculdade que eu fiz, eu não tive uma matéria de psicologia específica de luta, eu fui fazer a especialização depois, né, então assim, desde isso daqui até o pós, né, até o já aconteceu, vamos botar uma pulseirinha, já aconteceu, vamos dar a opção de ter um quarto, né? Então, assim, como vocês estão cobrindo, não só o de lidar depois do que aconteceu, mas, assim, como é que a gente, enquanto sociedade, se organiza para compreender que esse fenômeno acontece e para cuidar dele. Porque você falou, né, política não é partido, mas política é continência e organização social. Que acho que aqui é aquela sensação que você diz de que, poxa, cadê o UTI neonatal da minha filha, né? Porque política é para cobrir as necessidades da sociedade, né? E é por meio dessa representação que a gente faz valer. Então, eu achei incrível como assim, vocês não deixaram brecha, né? Vocês abriram o caminho não só para resolver, mas para prevenir. Eu faço legalzinho porque a Plata aqui, e a gente se esforça tanto, gurias, para fazer as coisas corretas, de forma correta, e tentar olhar todos os lados, porque assim, quando nós criamos o Multi, a gente chegou com a intenção que o profissional soubesse atender nós. O profissional tem que estar preparado para atender os pais. O profissional tem que isso, tem que aquilo, né? E não é nem falar em empatia, porque é o que eu falei, para mim empatia, gurias, é um termo muito difícil, porque não tem como se colocar no lugar do outro. E um profissional que se coloca no lugar dos pais com frequência, ele não consegue mais trabalhar. Porque ele vai ficar exausto emocionalmente. Então, tem que ter um cuidado tanto para o profissional quanto para os pais, né? E aí a gente entrou em contato com profissionais para ver o que eles queriam. O que eles queriam aprender, saber, para que pudesse mudar. Eles falaram, olha, em primeiro lugar, assim, assim, assim. Tem um médico que fala muito bem, que é o João, que ele é parceiro da UNG há um tempão. E ele tem a coragem. O João estudou com a gente. Isso! Ele fez formação em luto.
Que é o que eu falei, gurias, vocês têm noção a dedicação do médico que vai fazer especialização em luto para conseguir atender melhor os pacientes. Não aumentou nada financeiramente para ele. Aumentou a qualidade do atendimento. Então ele fala isso, que ele queria cuidar de pessoas, e não era isso que ele estava fazendo. Ele estava querendo vencer a morte, querendo salvar a vida, e que às vezes, nesse percurso de salvar a vida, vai estar a morte. Então, além de ser... Porque daí eu falei, na faculdade devem falar da morte de forma biológica. Ele falou, não, nem de forma biológica. Morreu é derrota geral pro médico, entendeu? Total pra equipe. Então, tem todo um assunto, é um assunto enorme, um tema enorme, e dentro dele tem várias coisas muito difíceis de se falar. Câncer infantil, a gente vai ter uma live sobre isso essa semana, sabe? Assuntos tristes, porque, gurias, quando a gente fez o evento do Luto Parental Brasil, teve várias pessoas falando ali, eu me emocionei muito, sabe? Do quanto tem tantas situações difíceis no mundo e a nível de atendimento, porque eu lembro de uma das psicólogas que ela acompanhava um grupo de luto parental por infantil, de perda infantil oncológica, sabe? E aquilo ali, tu ouvir relatos, é muito triste. Só que a gente não falar sobre isso só vai deixar os pais desassistidos. Então, não vai impedir que nenhuma criança tenha câncer, não vai impedir a perda gestacional, ou a perda neonatal, ou acidentes tão tristes como a gente vê de trânsito, de piscina, de N coisas. Então, não vai evitar, sabe? Infelizmente, vai só deixar os pais desassistidos. Então, por isso que a gente busca sempre falar sobre luto, falando isso, que não podemos deixar os pais desassistidos. Tem que ter campanha de prevenção? Tem, sobre trombofilia, pressão alta, cuidado com uma piscina aberta, eu moro num sítio. Então, a gente sempre tem essa preocupação. Açude, piscina, N coisas que tu tem que cuidar quando tu tem um filho, que é automático e que tu precisa sempre estar atento. Então, tem que ter muitas campanhas de várias coisas. Mas não vai impedir 100%, né? E aí essas pessoas que vivem uma tragédia precisam ter apoio. E sabe o que a gente vai falando em todo esse percurso, né, da sua narrativa? Como é difícil para a sociedade lidar com a perda, né, lidar com a morte. Como a gente esbarra a todo momento com essa dificuldade da impotência diante da morte. Né? Que muitas vezes rechaçar dá a impressão de que você não vai precisar lidar com isso em nenhum momento da sua vida. Né? Seja ali o profissional de saúde que rechaça essa possibilidade da morte, que muitas vezes está ali, estampada, escancarada na cara dele, ou o social. Né? Então, eu penso aqui que não só as políticas públicas, não só as nossas discussões, mas a cada movimento que vai surgindo, a cada possibilidade de discussão, né? A gente está trazendo a morte para um lugar da realidade, é o ciclo da vida, né? É o ciclo biológico. Isso vai acontecer com todas nós aqui. A questão é como o outro vai lidar com isso, como a gente vai lidar com isso. E o que a gente se depara diariamente é com essa dificuldade gigantesca de lidar com a finitude. Por mais que hoje os espaços sejam maiores, a gente esbarra nisso. E quando eu penso aqui na questão, né, volto para isso mais uma vez, de quando a gente fala do luto neonatal e gestacional, como tem esse lugar de medir, né, de medir a dor. Acho que Gabriela Caselato, ela tem uma frase muito bonita e sensível, que ela fala o quanto a sociedade mede a dor pelo tamanho do caixão, né? E o quanto vai sendo diminuído esse lugar para não dar chance da expressão. Porque é tamanho impacto lidar com um bebê que adoece e morre, né? Que é mais fácil evitar isso do que me pôr em contato e ver que sim, isso é uma possibilidade, que não tem hora, não tem dia, não tem para morte, né? Não tem uma data marcada, não tem nada dizendo que a gente só vai morrer lá com os 100 e tanto, com os 90 e poucos, com os 27, com os 35, não tem isso. Né? E a perda gestacional e o luto parental, ele traz muito disso, a inversão do caminho, do que se acredita como perda. Né? Tem aquele lugar, teve uma pessoa que escreveu aqui, né, que quando se perde o filho, perde o futuro. Exatamente. Né? Você deixa de ter essa possibilidade do amanhã, dos seus sonhos, do que você imaginou para essa filha. Quando você fala da Helena e fala da escolinha que você
imaginou para ela, quando ela parte, quando ela morre, isso vai com ela, né? Todo esse sonho, tudo que você construiu, né? Muitas vezes a gente atende aqui famílias que assim, nossa, eu já imaginava até o dia do casamento dela, né? Uhum. Porque o quanto vai longe esse vínculo, né? Ele nasce muito antes desse bebê chegar, muito antes Vínculo desse é bebê ser. investimento, né, Pri? Exatamente, exatamente. Então, o quanto Guria, a política pública, as discussões, eles trazem isso para a realidade, para a gente poder abrir e dar espaço para falar dessa dor que existe, que está aí, que acontece diariamente, né? Seja ali na maternidade, seja no meu vizinho, na minha casa, é algo que está presente. gurias, antes da Helena morrer, eu nunca tinha ido num velório de bebê. Eu sempre fui em velório de pessoas adultas, idosas, né? Eu acho que a pessoa mais nova que eu tinha ido devia ter uns 20 anos. Então, o nosso vizinho aqui era o vizinho de um mês. Agora que faz um tempão que a gente mora aqui, mas nós morávamos aqui há um mês. E ele tinha, eu acho que uns 78 anos na época. E ele conhece todo mundo. Então, assim, mensalmente ele ia em 3, 4 velórios. Sabe? Hoje eu conheço, ainda conheço ele. Eu falei, o dia que ele morrer vai ser o velório mais visitado de toda daqui da cidade onde a gente mora, né? Porque todo mundo conhece ele. E aí ele foi. Aham. E aí ele foi no velório da Helena. E aí eu não tinha intimidade com ele. Ele era amigo do pai e da mãe, né? E aí passou um tempão, assim, eu acho que uns 2 anos mais ou menos. E aí um dia ele passou aqui na frente de casa e daí o meu marido, fomos lá e ele falou, olha, e ele tinha um carinho muito grande, tem até hoje por mim, pelo Giovanni, sabe? E aí eu lembro, depois eu voltando e lembrando, ele passou a noite inteira no velório, ele e a mulher dele, mesmo não conhecendo, né? Ele e a esposa. Mesmo não conhecendo a gente, ele ficou até a hora do sepultamento, desde que a Helena chegou, tudo até a hora que a gente saiu. E aí são idosos, né? Então, passar uma noite inteira sentado é muito mais difícil. E aí, ele chegou e falou, olha, Giovanni, eu nunca te disse uma coisa, mas para mim, o velório mais triste que eu já fui na minha vida foi o da tua filha. Como choca ver um inocente com toda a vida pela frente ali, sabe? E, gurias, é muito triste. É o que eu falei, eu fui num evento que falava sobre morte, que uma pessoa falou assim, é bom falar de morte. Eu acho que a gente não é o que eu falei de romantizar, e não sei se é hipocrisia ou o termo certo. Não é bom falar de morte. Quem dera a gente jamais precisasse falar de morte, de doença, de qualquer coisa desse cunho. Infelizmente, não é a realidade. A morte, ela está ali. E eu também não concordo que a gente vá fazer algum tipo de trabalho em gestantes ou em qualquer curso de. Mas a doula precisa estar preparada, o obstetra precisa estar preparado, o pediatra, minimamente, porque preparo 100% não tem, né? Mas minimamente, para se acontecer, o que eu vou fazer? Porque a maioria trava, né? E eles precisam ter algum tipo de qualificação, de suporte, de cuidado dos problemas deles, para que eles estejam bem assistidos para poder cuidar quando acontece, né? Então a gente fez eventos que os profissionais falaram, que teve profissionais que falaram, olha, quando aconteceu eu não soube o que fazer. Então uma mãe falou para nós, tinha 6 profissionais na sala, nenhum deles pegou o bebê e botou no colo dela. Sumiram, tudo, sumiram. Ela foi assim, ó, que nem ficaram só ela e o marido, ninguém sabe que fim deu as pessoas. A pediatra nunca mais voltou, ela nunca mais viu a pediatra quando o bebê nasceu morto, porque até ali estava tudo bem. E aí foi um parto de 12 ou 16 horas. E quando ele passou no canal, ele morreu. E aí os profissionais tudo travaram. Ninguém tinha preparo para aquilo. Precisa. Página de maternidade, se vocês olharem. Página de maternidade, de paternidade, dificilmente fala. Entendeu? Produtos dedicados a mães e pais não falam. Entendeu? Então, e não é nem dizer assim, ó. Existe pais de anjo, por exemplo. Não, porque tem muito pai e mãe que não se vê. Não vê o pai, não vê a maternidade e paternidade um anjo. Né? A minha mãe, por exemplo, não fala que minha irmã era um anjo. Ela morreu com 21 anos. Não se identifica. Eu também já não me identifico mais com anjo, porque para mim a Helena não é um anjo.
Ela é minha filha. E eu acho que é isso que a gente, enquanto campanha de paternidade, maternidade, precisa entender. É um filho. Eu acho que é isso que a gente precisaria bater. Indiferente se ele está viajando, se ele está numa UTI, se ele está em coma, se ele está morto, se ele está vivo. Ele é um filho. Eu acho que deveria ser muito nesse sentido, né? Validar isso. Eu vou ler aqui os comentários e eu queria depois pedir para nós todas aqui, a Tati também tem a experiência, vai poder ajudar, que a gente consiga trazer só um pouquinho desses sintomas do luto, porque eu vi aqui que tem muitas mães aqui dizendo desse momento do que elas estão passando, só para trazer um pouquinho de contorno, para elas também terem a chance de perceber que isso faz parte do processo de luto, que elas estão sentindo faz parte do processo. Eu vou só voltar um pouquinho para os comentários, agradecer desde já todo mundo que está aqui desde o início, quem pôde ficar aqui com a gente. A Tati, a gente não tem nem palavras para agradecer de estar aqui conosco, quanto é importante falar sobre isso. Né? Eu vou ler um a um. Gente, se eu falar algum nome errado, por favor, desde já me desculpem. Tá? Então, a Natasha Moss, ela agradeceu, Tati, diz que te admira muito. Gestando Anjo, tema muitíssimo importante, sonho com um dia em que falaremos sobre luta e morte abertamente. Acho que é um exercício diário, né? Um trabalho diário para que a gente consiga trazer esse tema cada vez mais para a pauta. Psicólogo Bruno Diniz parabeniza pela live. Psico Jaqueline, hoje tem 9 dias que perdi o meu filho para o suicídio. Puxa, o suicídio é um tema difícil, né? A gente pode aqui em algum momento também falar a respeito disso. Jaqueline, se você puder buscar orientação, ajuda, espaços de acolhida, né? Tem o Instituto Vitaleri, ele tem bastante material gratuito e disponível na internet. Se puder te ajudar, busque. Né? Se você... Nós também temos acolhimento. Tá? Acolhimento gratuito. É só chamar nós lá no WhatsApp. A Flávia vai colocar aqui nos comentários. Eu acho que a Flávia está super eficiente aqui nos colocou. comentários, né? Ela já colocou. Eu estou vendo a Flávia aqui. Sobe aqui o seu Instagram pessoal, Tati Mafini. Eu estou vendo que a Flávia está aqui dando continência, ó, a todo mundo. Obrigada, tá, Flávia? Porque eu também não consigo, né? A gente fica aqui meio 2 papéis, mas você foi 10 aqui, dando continência a todo mundo nos comentários. A Flávia é a tal da proativa. Aonde tu colocar, entendeu? E ela cuidou todos os eventos, curioso. Da ONG, tudo ela. Porque, olha, evento online pelo Zoom ali é complicado fazer, é tudo ela, ó. Eu tô aqui na frente, mas ela tá sempre ali, ó. Ela é ligeira. E é muito legal poder contar com alguém. Sim, com certeza. Então, Jaqueline, se você tiver a oportunidade de buscar ajuda, um grupo, um psicólogo para poder te ajudar, né, para poder estar com você ao longo desse processo, né, eu acredito aqui, acho que as meninas também, que vai poder te ajudar muito ao longo dessa caminhada. A Nata, mais uma vez, diz que a ONG é uma bênção a todos nós, então agradecendo aí a ONG Amada Helena. Viviane Borges, sim, depois que conheci a ONG, ficou bem claro que tudo isso que estou vivendo está dentro da normalidade. A importância aí da ONG nesse lugar de psicoeducação. Né? A Nata, mais uma vez, eu também me senti um monstro de não querer ficar perto de outros bebês. Então, quanto é importante dizer desse lugar de mal-estar mesmo, né? Em alguns momentos que o luto traz. A Nanda fala de um tabu velado e validação é o luto parental. A Marília Rocha Forquim fala que ela indica o livro sobre luto maternal, A Lua e o Girassol. Eu acho que é da Cláudia, não? Da Cláudia Fischer. É da Marília, eu sei que uma delas é a Marília. É a Marília? Porque acho que a Cláudia também participa, se eu não me engano. É esse, Júlia, que a Cláudia que fez o livro com você. Bom, se eu estiver enganada, me desculpem, meninas, mas é que saiu um livro também da Cláudia Fischer, depois eu deixo o nome, subo lá nos stories, que é um livro muito importante também, que fala sobre o luto parental. A Viviane fala sobre as saudades do que não viveu, sobre esse empecilho, né, essa impossibilidade de ter o futuro. A Nanda, eu falo sempre que
Que a Helena, gurias, ela viveu 17 dias, não choveu. E daí é o que eu falei pra mãe, quando nós estávamos conversando, ela falou, o que que é o ruim de tu perder um filho adulto? Digamos, não é o ruim é óbvio, né? Mas a mãe, ela ia numa padaria, ela sabia que pão arroz ia comer, que pão arroz ia gostar, que música a Rosana escutava. Eu não tenho nada disso da minha filha. Eu penso, ela ia gostar de roxo. Eu sempre coloco o roxinho nas coisas dela, sabe? Lilás, que era o enxoval dela. Mas na realidade eu não conheci minha filha. Eu não sei se ela ia ser delicada, se ela ia ser. Como que ela ia ser, eu não conheci. Então, hoje, quando eu olho pro Elano e eu vejo tudo quando ele desenhou, porque gurias, o impacto da perda é tão grande que o Elano, ele fez os primeiros trabalhinhos de colégio que ele trouxe. Eu olhei e ali estava toda a minha felicidade de ver ele crescido. E eu olhei para ele e pensei como eu suportei perder ela, sabe? Porque daí, quando tu cria um filho, tu começa a compreender o tanto de pontos e marcos ali que tu perdeu. Porque tem uma noção quando tu perde. Eu perdi a primeira, né? Então, tu tem uma noção do tanto de vida que tu perdeu. Mas quando tu perde, assim, se tu vê em outro filho, tu compreende, né? A dor do saber e a dor do não saber, né, Tati? É, A Nanda fala sobre a perda do futuro. A Viviane fala sobre não querer pena, né? Sobre exatamente, é uma validação, não pena. A Tati e a Flávia falam sobre o querer respeito, do merecimento do respeito. A Selma fala verdade, não queremos pena, queremos respeito. Daniela se diz completamente ignorada quando começa a falar sobre o filho. Então, infelizmente, essa falta de espaço, né? E quanto as ONGs, elas têm um papel importantíssimo, os grupos de apoio, de acolhida, quanto isso é importante, acho que as meninas também vão poder dizer, quando os nossos pacientes chegam aqui, às vezes a gente recebe casais passando por uma perda do filho, seja independente da idade, o quanto as ONGs elas têm um papel fundamental de eles se verem ali validados, escutando ali situações muito semelhantes a que eles viveram. Eles se veem menos isolados nesse caminho tão tortuoso que é a perda que é o luto parental, né? aqui a Joyce, eu tava olhando, acho que é a Joyce, Joyce, falou que aqui o pior foi quando ela teve que doar as coisas, né? Que a gente comprou com tanto carinho. E realmente, gurias, eu doei. Quando eu engravidei do Elano, pra te ver, parece que foi tri rápido. E eu demorei 1 ano pra engravidar dele. Então foi em torno de 1 ano e 6 meses por aí. Só que foi minha irmã. Então eu disse: olha, eu não conseguia me desfazer. Então eu falei: vai lá e carrega tudo e leva para um brechó. E aí ela foi e levou tudo para um brechó. Eu só olhei o carro indo com as coisas. Como eu me arrependo? Porque não era uma coisa para ela fazer. Hoje eu sei. Era uma coisa para mim fazer ao meu tempo. Então eu não tinha que ter me livrado daquilo ali porque estava chegando outro filho. E esse era o sentido que eu tinha. Falta de informação. A importância da informação, mais uma vez, que eu queria colocar aqui, que tudo bem tu ficar quanto tempo X for, porque o tempo do relógio, na realidade, é o que menos importa, né? Então, tu tem que se sentir fortalecida e pronta. Hoje eu sei que o Vínculo tem um vídeo lá no YouTube. Foi o primeiro vídeo que eu gravei, que eu não chorei. Não, primeiro vídeo não. Primeira vez que eu peguei as coisas da Helena, não me desesperei chorando. Foi nesse vídeo, quando eu gravei esse vídeo do YouTube. Que, gurias, por exemplo, eu ganhei brinquinho. A minha mãe deu brinquinho pra mim usar nela. E eu não quis furar a orelha dela. Porque eu tinha dó, sabe? E o dia que a Helena baixou, de 20 em 20 minutos, mediu a saturação no garrãozinho dela. Então eu não quis furar a orelhinha dela para não. Então são coisas que a gente, enquanto mãe, precisa, depois de tudo, tu volta lá e volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e volta 1000 vezes lá, entendeu? Para te conseguir ir se reorganizando. Eu tenho a hipoglós que a Helena usou, pouquinho, porque ela viveu 17 dias, né? Hoje eu nem uso mais hipoglós no pequeno. Uso outra marca de babá. E aí eu tenho talquinho que eu nunca usei nela, roupinhas que eu nunca usei. E eu tenho 1/10 do que foi comprado para ela. Eu tenho vestidinhos para ela que eu comprei que eu nunca. Eu acho que ela ia usar com 1 ano, sabe? Então, guardados e ela nunca usou. Você sente que foi importante para você ter essa caixinha de memórias, esse lugar? Com certeza. Com certeza.
Isso que você está falando, né, Tati, da importância que a gente tem de ritualizar, né? A gente é ser de linguagem, a gente é ser de signo, de símbolo, né? Uma das coisas que nos organiza é passar pelos rituais. Os rituais não são fáceis, né? Não é fácil fazer um velório, não é fácil fazer um enterro, uma caixinha, retirar as roupas, né? Mas isso no nosso tempo interno são marcadores que ajudam a gente a organizar a nossa dor, né? Uhum, isso mesmo, se reorganizar. E foi ali que hoje eu vejo que é como um quebra-cabeça. Ele tá tudo bagunçado no início e coloca uma peça aqui, outra ali. Quando tu vai olhar, tu já enxerga alguma coisa de organização de volta, entendeu? Então essas coisas para mim teve vários pontos que com informação para mim seriam melhor. Meu casamento não teria sofrido, sei lá, 30%, 40% do que sofreu ao longo desse tempo por falha na comunicação, por eu não compreender que ele vive a perda e o luto de uma forma e eu vivo de outra. Fui compreender, eu acho que uns 7 anos depois, isso como é que eu vou te dizer, na prática. Porque eu chorava, achava normal ele me consolar. Mas se ele chorava, eu não achava normal eu consolar. Eu começava a chorar também, por exemplo. Eu não entendia que naquele momento ele precisava de cuidado, tanto quanto eu preciso. E quando eu percebi isso, Gurias, foi num texto de Dia dos Pais, eu chorei muito. Pra mim doeu muito, porque eu amo, né, meu maridão. E é ele que tá com as crianças agora, né? Pra mim poder fazer live, ele que tá cuidando do Elano e o Hector. E aí, ele é um companheiro maravilhoso e eu não conseguia validar o luto dele. Então eu senti que o que eu sentia de outras pessoas quando não me validavam, eu estava fazendo com ele. Então por isso que para mim desse lugar me doeu tanto, entendeu? Do que eu estava fazendo com ele ao longo de todo esse tempo por falta de informação. Perfeito, e aí, isso que você fala, eu já vou enganchar aqui com a continuidade das frases, né? Você segue? A Amanda FMI, a Viviane Borges, São Paulo, né? Estão falando que são frases típicas, tão doloridas, né? Dói muito. A Natasha traz que no dia do velório da filha, falaram que logo, logo ela terá outra. Você é jovem. Sinto muito, Natasha, que você escutou isso, né? Porque é o que a Tati falou, um filho não substitui o outro, né? Mesmo que você tenha outros, você tem este filho que faleceu. Então, sinto muito que não puderam validar não só a maternidade, mas como a Tati disse, a existência do filho, né? A Selma fala para a Natasha que as pessoas tratam tudo como tão simples, né? Por isso que a gente está aqui falando do quanto isso é complexo, a informação tem que correr. A Daniela traz que são 7 anos vivendo um luto reprimido por causa da sociedade. Tive outra filha 4 anos depois e agora usam ela como desculpa para tudo. Você não pode reclamar, você tem sua filha agora. Sinto muito, Daniela, né? A gente está falando de lutos não reconhecidos, né? E de por isso que é importante, que bom que você está aqui, que é importante a gente entendendo, né? E se apropriando desse lugar de validação, né? De que sim, você tem 2 filhos, né? Um filho morreu, um filho está vivo, mas são seus 2 filhos, né? E que os 2 têm um lugar para existir para você. Né? A Flávia já respondeu aqui para Daniela também, um abraço, né? Vamos ver. Ninguém gosta de pessoas tristes, é verdade, mas a tristeza faz parte da vida, né? Então a gente precisa lidar com ela, a gente precisa se instrumentalizar para lidar com ela. Alguém achou que. A Júlia falou que choro é coisa de gente fraca. Eu diria que choro. Que acham, né? Que choro é coisa de gente fraca. Eu diria que choro é coisa de gente, né? É, coisa de gente. Exatamente. Coisa de gente. Normal. O Matheus Goulart falou que live legal. A Amanda FM, exatamente, estou vivenciando tudo isso. Acho que posso falar por todas. Se sentir abraçada, né? Quadruplamente na sua dor. A Bela Pena, hoje faz um mês que eu também perdi minha amada Helena. Me identifico muito na sua fala. Bela, se sinta de novo abraçada, né? A Viviane, conhecer a Tati me fez saber que não estou só. Tati, você é a porta-voz, né, de tantas vozes. A Amanda FMI concordou. A Flávia aqui já está trabalhando. A Amanda falou, perdi minha amiga Laura 2 meses. Perdi minha amada Laura 2 meses, por culpa minha. Não sei se vou aguentar, está muito difícil. Amanda, por favor, procure suporte, né? A culpa é um sentimento comum no processo de luto, né? Assim como raiva, tristeza, né? É uma emoção que aparece mesmo, mas por favor, procure ajuda, né? É uma emoção tão difícil da gente administrar.
da gente sentir, da gente colocar no mundo com significado. Então, a própria Flávia colocou aqui telefone da ONG, WhatsApp, né, da rede de psicóloga, mas, por favor, não deixe, né, de procurar esse suporte, né, de entender que a sua dor merece ter lugar, merece ter acolhida, e você merece poder falar sobre o que te aconteceu. A Flávia já respondeu que às vezes a gente acha que tem culpa, mas não tem. Já passou aqui todos os contatos. A Natasha diz, minha Helena teve má formação e as pessoas me perguntavam o motivo e me acusavam, porque sou muito magra. Infelizmente existe muito julgamento. É verdade, E Natasha? assim, esse parto, gurias, que teve esse parto que durou de 12, 16 horas, eu não vou lembrar, mas foi nesse meio tempo, tá? Os pais, os amigos, parentes, familiares recomendaram muito cesárea, parto cesáreo. E os pais optaram por esse parto natural. E aí é muito julgamento até hoje, e a gente vê a dor que agrega nele pela opção da via de parto. Então, assim, que é o que eu falei que eu falo da Helena, tá? Então a gente se mudou para cá um mês antes da Helena nascer. Então a gente morava numa cidade pequena para ver o que é a ironia, né? E a gente mudou para cá, para Porto Alegre, próximo, porque aqui, ao ver do interior, tem muito mais acesso à saúde. E a nossa filha morreu sem ter acesso à saúde. Então a gente falava, se nós tivesse ficado em São Luís, se a gente, no interior, se a gente tivesse, se o meu marido tivesse permanecido no emprego dele, não tivesse trocado, porque a gente modificou toda a nossa vida para receber, né? Entendeu? E aí a gente se questionou muito, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Quando que eu me dei conta? Porque vira a chave demora para te virar a chave, mas uma hora tu vira. Então lá um belo dia eu me dei conta e eu falei isso para alguém. Mesmo que viesse Jesus Cristo parasse na minha frente e dissesse: se tu tivesse ficado em São Luís, tua filha estaria viva. Ela teria um leito de UTI neonatal. Porque muita gente fala: se ela tivesse no interior, ela teria leito para filha, né? E ela foi para lá, para a capital, e ficou sem leito para filha. Só que, mesmo que isso, Jesus em pessoa viesse e dissesse: a tua filha ia estar viva se tu estivesse lá, ela não está. Então, mesmo que eu percorra 1 milhão de vezes o caminho para chegar que pudesse ser modificado até a Helena morrer, ela está morta e ela vai permanecer assim. Então, quanto mais eu voltava, o que eu percebi? Quanto mais eu voltava, menos adiantava, porque o fato era o mesmo, entendeu? O final era o mesmo. Então, para aquilo para mim só me maltratava, só me causava mais dor. Então, eu acabei parando disso. Só que é tudo um processo. Tudo Isso, é é interessante demora. pensar isso, Tati, que você fala, né? Sobre ficar nesse lugar do se perguntar, e se fosse de tal jeito, e se fosse de tal jeito, ou de entrar nesse processo de culpa. Ele tem sim um lugar ao longo desse processo que é ir de se conectando com a perda, né? A gente entende aqui o luto desse processo dual, né? De um lugar de Uhum. conexão com a perda, que aí seja ali por se questionar e alimentar a culpa e voltando para esses sentimentos e retomando aqui a vida, investindo em novos projetos, investindo diariamente em coisas pequenininhas na vida. Então tem esse processo. E é muito bonito quando você consegue falar sensível, quando você consegue perceber e contar aqui pra gente disso, ó, uma hora eu me dei conta que se Jesus falasse isso, né, não ia mudar e que eu só estava me maltratando. Porque aí você consegue parar com esse maltrato e ir aos pouquinhos estabilizando e aceitando um pouco mais o seu processo. Né, que acho que não vem só da aceitação, mas vem de ir dando um contorno, trazendo um pouco mais de entendimento para o que está acontecendo. Né? Juliana está Mas esse dizendo que não está. processo. Desculpa, a Juliana está Desculpa, dizendo que. Sil, A Juliana está dizendo que não está conseguindo voltar. vou chamar. Do quanto, Tati, quando você fala sobre isso, você vai dando a chance também de outras mães poderem perceber o lugar que tem essa culpa, o lugar que tem esse questionamento. Né? Ele vai trazendo essa conexão, ele vai mantendo você conectada a essa dor. Então, também tem esse processo, que é isso, o luto é um processo. Horas mais voltado para o luto, horas mais voltado para a restauração, para a vida, para os novos investimentos, mas é um processo,
né? Não dá para entrar e sair de um dia para o outro. E é isso, Helena e todos os outros filhos, eles nunca vão sair da vida de vocês, em momento algum. A dor vai tomando um outro espaço, vai se acomodando, vai se ajustando, vai achando ali uma nova forma de estar nessa vida, mas aos filhos de vocês, eles permanecem para a vida toda. Né? Essa experiência, ela nunca vai sair da vida de vocês. E Pri, Por só favor, todo mundo. Pode falar, Silvia. Não, eu queria só colocar, porque assim, a Pri falou agora de processo dual, de como ajuda, e ao longo da sua fala, você trouxe várias reações, porque assim, ninguém encara a perda, por exemplo, neonatal, gestacional, como luto, né? E ele é um luto. Então, eu acho porque assim, você perdeu a filha, teve um enterro, e aí, de certa forma, tem uma validação social. Mas você passa por tristeza, você passa por culpa, né? Você tem sensações, amparo você teve da sua rede mais íntima, familiar, né? Mas alguns nem a sensação de desamparo é muito grande porque elas não encontram esse acolhimento, às vezes nem em casa, nem nos amigos próximos, né? E aí você fala de falta de concentração, você fala de perda de memória, né? Então, você fala de problema de bebida, de pessoas que passam a beber mais. Então, vários dos sintomas, e a gente aceitar ou buscar saber que algumas das reações que a gente passa são reações emocionais decorrentes de um luto que está se vivendo, né? Principalmente em relação ao neonatal, gestacional, né? Porque aí é que se a gente já tem dificuldade de lidar com perda e com luto, a perda gestacional especificamente, ela é marcante nesse sentido, né? Ela não é reconhecida, a Ju escreveu sobre isso e assim, a gente sabe o quanto que isso é impactado, né? A perda de um filho, que é o que a Priscila falou, de inversão da ordem natural da vida, você sempre espera que os pais sejam enterrados, nunca que enterrem seus filhos, né? E isso causa dor, é um evento traumático para qualquer pai ou qualquer mãe que passa pela situação. Mas alguns, eles se agravam pela falta desse reconhecimento, dessa validação. E como faz diferença, muitas vezes, a gente só baixar a cabeça e falar assim, é muito triste mesmo, mas eu não tenho o que dizer. Porque é bem isso mesmo que você falou, né? Eu estou falando que a Priscila falou para a gente, eu fui fazendo aqui, lembrando de coisas que você tinha dito, e de como você foi trazendo na fala de forma bem natural, bem espontânea, diversas reações, né, que são muito inerentes ao luto mesmo. E tem até coisas físicas, né, que a gente pode esperar, né? É comum se você tiver um aumento de pressão, né? É comum se você tiver taquicardia, né? Tem insônia, né? Tem coisas que de fato são esperadas, né, do processo de luto. E por isso talvez dê essa sensação, ter a informação disso, né, assim, eu não estou enlouquecendo, eu não estou morrendo, né? Faz parte do processo que eu estou vivendo, é esperado. Eu acho que a gente não vai conseguir cobrir todos os comentários, porque tivemos muitos, né? Mas tivemos, assim, muitos relatos de mães que passaram por essa situação, né? Então, se sintam muito abraçadas, né? Como a Sil bem disse, né? Sentimos muito pela dor de vocês, né? Que essa dor tenha lugar, né? Que o filho de vocês tenha lugar de existir, né? Dentro da vida de vocês, que vocês tenham lugar de poder falar desses filhos, né? Acho que esse é o papel a ideia da ONG, né? A ideia da psicologia, quando ela se coloca a serviço da sociedade, né? A ideia da política. Então, agradeço, né? Vocês poderem compartilhar isso com a gente, né? Por favor, não hesitem em procurar suporte, né? E acho que a gente pode deixar aqui também esse lugar aberto, Tati, quando a lei avançar um pouquinho, de você poder voltar aqui e contar pra gente, né? Da gente também poder, aos pouquinhos, se comprometer a trazer esse espaço de uma forma mais contínua, né? Não precisar esperar chegar julho
para a gente falar sobre isso, Perfeito. porque isso é assunto de todo dia, né? Isso não é assunto específico desse mês, né? É um mês de conscientização, é importante que tenha esse marco, né? É um reconhecimento, mas que isso possa ser dito diariamente. Então, que a gente possa, em outros momentos, também estar aqui, né? Vocês aqui também podem nos cobrar isso e trazer sugestões para a gente poder falar a respeito. Tati vai poder trazer outras abordagens, o que for que você sentir aí de relevante, e da gente cada vez mais fomentar, né, o espaço de troca, o espaço de acolhimento, o espaço de psicoeducação, o espaço de como é importante ter um lugar para falar sobre isso, para acolher aí todos esses pais e mães que passam por esse processo de forma tão isolada e sem conhecimento, sem amparo, sem cuidado, né? O nosso trabalho é feito pensando em cada pai, cada mãe, buscando trazer esse acalento que é informação, que é cuidado, que é validação, tá? Eu agradeço em meu nome, né? Em nome da ONG, e em nome de todos os pais e mães que acompanharam aqui e que de alguma forma vão olhar depois, né? Esse conteúdo. Então, obrigado, gurias, e obrigado por essa preocupação de cuidado que psicólogos têm. Porque a gente, enquanto pai e mãe, muitos falam a gente só sabe quem vive, né? A gente sabe quem vive compreendedor, mas vocês, capacitando a escuta de vocês, vocês que nos ajudam a organizar tudo isso. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, volte sempre. Flávia, obrigada também aí por ter ido dando continência para todo mundo, né? Voltem sempre. Sim, e a live vai ficar gravada. As pessoas que não puderam assistir em outro momento vão poder voltar aqui. Eu acho que também é um espaço de que sempre o pai e mãe puder voltar e lembrar do que a Tati contou, de voltar para a narrativa, poder se reconhecer, se ajustar, amparar esses sentimentos. Então também tem essa função. Né? Obrigada a todos vocês que se mantiveram aqui por essa 1h30, disponíveis aqui para essa escuta. A gente só tem a agradecer aqui a presença de todo mundo e por toda essa divisão, tá? Obrigada, Tati. Meninas, obrigada. A gente se vê na próxima. Até Obrigada, mais, um gurias. beijo. Boa Um noite. abraço aí Boa a todos vocês. noite. Tchau.